Começa agora o Direito Conectado, o podcast do ABFF. Aqui a gente traduz o direito para que ele se conecte de verdade com a sua vida. No episódio anterior, nós conversamos muito sobre a questão dos efeitos do falecimento, questões ligadas ao inventário, e um dos assuntos que veio à tona foi a questão da pensão por morte. Como esse é um assunto extremamente complexo, com muitos detalhes, a gente decidiu fazer um novo episódio especificamente sobre isso com a minha sócia Tainara, excelente previdenciarista, Muito obrigada. falando bastante sobre, dando bastante detalhes sobre essa questão. Então, quais são os requisitos para você ter acesso à pensão por morte? O óbito, obviamente, a pessoa tem que ter falecido, o segurado tem que ter falecido. E ele precisa ter qualidade de segurado no momento do óbito. O que significa isso? É um nome estranho, as pessoas não entendem muito bem. Aí vão lá, dão entrada no pedido de pensão por morte no INSS, tem uma negativa dizendo que o segurado não tinha qualidade de segurado. O que isso significa? A pessoa que faleceu, ela precisa estar contribuindo para o INSS no momento do óbito, ou está aposentado, recebendo benefício, Ou ela pode estar no chamado período de graça. O que é o período de graça? É o período que ela pode estar sem contribuir, que a lei autoriza, que ele pode ser de 12, 24 ou 36 meses, dependendo de algumas condições. Esse período de graça é para uma pessoa que trabalha. A pessoa está trabalhando, parou de trabalhar no mês de junho de 2025. Ele é prorrogado até 12 meses, até junho de 26, se ela contado da última remuneração. Se esse desemprego foi involuntário, ou seja, se a pessoa foi demitida, recebeu o seguro-desemprego, ele pode ser prorrogado por mais de 12 meses e pode ser prorrogado ainda por mais de 12 meses se esse segurado tiver, no mínimo, 120 contribuições para a Previdência. Então, nem tudo está perdido. Às vezes, a pessoa falece e aí o dependente fala assim, mas o meu pai não trabalhava já há muito tempo, há 2 anos, então não vou ter o direito. Tem que levar para um advogado analisar para ver se ele tem essa extensão desse período de graça. Qual é a exceção a essa regra da qualidade de segurado? Se o segurado não tiver aposentado e também não estiver trabalhando, estiver fora desse período de graça, mas ele tiver completado os requisitos para aposentadoria e não pediu essa aposentadoria no INSS, o dependente pode receber a pensão por morte também, ou se o dependente conseguir comprovar que naquele momento, ainda que ele não tivesse aposentado ou não tivesse contribuindo, ele estava incapaz, entendeu? E aí são exceções a essa regra da qualidade de segurado. São muitas questões que, mais uma vez, precisa de análise de um profissional especializado, E previdenciarista é extremamente importante, E tem uma outra questão que é a duração da pensão, que todo mundo pergunta, Eu vou receber a pensão para sempre? Depende, Depende de outros requisitos. Uma dúvida assim que surge muito, para mim, assim, às vezes a pessoa, enfim, fica viúva cedo, e aí recebe a pensão, mas aí ela encontra um outro amor, casa de novo. Ela continua tendo direito a essa pensão? Como é que funciona isso? As pessoas acham que se elas têm que viver na informalidade, porque se elas casarem de novo, elas perdem a pensão por morte. Não perdem, tá? Ela pode casar de novo, isso não é uma causa de cessação da pensão. Agora, se ela tiver a infelicidade do segundo marido falecer também, ela não pode receber 2 pensões por morte de cônjuge. Ela vai ter que escolher qual é a mais vantajosa e aí, de repente, renunciar à primeira para ficar com a segunda ou abrir mão dessa segunda. Eu tive um caso de um inventário, porque inventário não tem nada a ver com INSS, mas você acaba esbarrando nessas questões, que ela estava em paralelo com o processo administrativo no INSS do segundo marido que faleceu e ela recebia um salário mínimo do primeiro marido que tinha falecido. E aí ela até tirou algumas dúvidas, porque o INSS, quando deferiu lá administrativamente a pensão, realmente veio com essa diferença, falando que ela tinha que escolher e tudo, e parece que ela escolheu a mais vantajosa, que era do segundo marido. Uma outra
questão que me surgiu, que eu lembro de ter lido, assim, enfim, a gente fica às vezes, né, rolando feed de rede social, alguma coisa, alguma decisão nova sobre filho sob guarda ou adoção, alguma questão assim, isso mudou agora? Como é que tá isso? Recentemente, a legislação passou a equiparar o menor sob guarda à categoria de filho. O que isso significa, Renata? Me explica um pouco melhor aí o que é o menor sob guarda. Então, ele tem uma mãe, não tem pai, tem uma mãe e ela falece, né? E ela tinha pais vivos. Se esse avô pede a guarda, né, desse neto, e aí vai ser um menor sob guarda. Quando falece pai e mãe, juridicamente falando, esse menor ele vai ter que ser tutelado, né? Porque faleceu o pai e a mãe, tem que buscar essa proteção para essa criança. Então, assim, tem muitos avós que são presentes na vida dos netos. E aí, o que esse avô faz? Pede a guarda dessa criança. Ou seja, ele vai ser o Porque responsável legal. é o responsável legal. Se ele não tivesse a guarda, eu acho que ele não teria como ser beneficiado por essa pensão desse avô. Isso que eu ia explicar agora. Qual é o intuito dessa inclusão do menor sob guarda na categoria de dependente? Esse neto que você mencionou, que foi adotado, digamos assim, né, um termo só para as pessoas entenderem o que isso significa. Por esse avô, ele por ser neto, ele não teria direito à pensão por morte caso o avô morre. Lembra que a gente falou dos dependentes? Cônjuge, companheiro, filho, pai, irmão. Neto não está nesse rol. Mas se o avô tiver a guarda judicial desse menor, ele vai ser equiparado a filho e ele pode receber a pensão desse avô que faleceu. E aí é importante falar que é guarda judicial, né? Porque muitas vezes o avô, né, assume isso, assumindo, mas não faz os trâmites todos legais, né, necessários. Aí você sabe que o Conselho Tutelar é atento a essas questões, que quando há uma comunicação de óbito que consta na certidão de casamento, todo esse trabalho assim por trás que ninguém vê, né? Quando há um óbito de pai e mãe, um acidente de carro que morreu pai e mãe, que consta lá na certidão de óbito, quando há comunicação no registro, né, geral de que houve o falecimento, que aí você coloca as informações na certidão de óbito que tinham filhos, que tinham bens, aí vem o trabalho do Conselho Tutelar, vem do Ministério Público. Então, assim, eles acabam descobrindo, entendeu, que ficou essa criança. Gente, assim, benefício pago pelo governo, ele tem uma fiscalização, assim, né? Ninguém vai sair dando benefício para qualquer pessoa que requer. Então, tem que ter o cumprimento de todos esses requisitos e a comprovação de toda essa documentação que é necessária. Uma dúvida que me surgiu agora esse menor o pai faleceu, e aí ele recebe a pensão do pai. A mãe falece, ele pode receber as duas pensões? Pode receber as duas pensões. Eu ia falar isso um pouco mais no final, porque a gente ia falar de acumulação de benefícios, mas no caso de filho, pode receber a pensão dos dois pais. O que vai mudar aí, com a reforma da Previdência de 2019, é a acumulação de pensão de cônjuge e companheiro. Aí eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente o que muda, tá? Mas assim, no primeiro episódio, a gente falou sobre benefícios em geral do INSS, benefícios para pessoas que tinham doenças, né? E eu expliquei da carência dos benefícios. Normalmente, os benefícios eles têm que ter um número mínimo de contribuições para você poder receber. Mas a pensão por morte, ela não tem carência. Isso significa que, se a pessoa contribuiu uma única vez na vida, né? Eu comecei a trabalhar hoje e morri amanhã. O meu dependente vai ter direito a receber a pensão por morte. Mas a duração dessa pensão vai ter umas limitações de acordo também com a quantidade de contribuições. Então, para as pensões por morte em que o segurado não completou 18 contribuições mensais, o prazo de duração é de 4 meses só. E isso vale também para casamentos e uniões estáveis que não completaram 2 anos antes do falecimento do segurado. Então, se eu era casada há 1 ano e
11 meses, eu vou receber a pensão só por 4 meses, eu não vou receber essa pensão por mais tempo. E eu sabia disso também. É, né? Gente, previdenciário tem muito detalhe. Acho que a gente vai ter que acabar tendo um episódio exclusivo só falando. E aí É muito detalhe, né? é muito detalhe, mas eu prometo que não vou tomar muito mais tempo de vocês, mas é só para explicar aqui. A lei vai prevendo graduações de tempo de recebimento da pensão para cônjuge e companheiro, né? Para filho, obviamente, como a gente falou que o filho dependente é até 21 anos, quando ele completa mais de 21 anos, quando ele completa 22, ele perde direito à pensão, cessa essa pensão, certo? O pai, se receber uma pensão, também cessa com o falecimento dele. O irmão segue a mesma regra do filho, irmão menor de 21 anos. Se o filho for inválido, ou o irmão inválido, ou deficiente, ele vai receber enquanto permanecer essa condição de invalidez ou deficiência. Se em algum momento ele se recuperar, ele também perde o direito à pensão. Agora, quem é o mais prejudicado é o cônjuge e o companheiro, né? Porque como a gente viu, se o casamento for por um tempo menor de 2 anos, ele recebe só 4 meses. Agora, se tudo bem, eu já sou casada há 10, 20, 30 anos, como é que eu vou receber, por quanto tempo eu vou receber essa pensão? E aí a lei diz que se o cônjuge tiver menos de 21 anos de idade, recebe por 3 anos só. Se o cônjuge tiver entre 21 e 26 anos de idade, recebe por 6 anos. Se ele tiver entre 27 e 29, recebe por 10 anos. Se tiver entre 30 e 40 anos, recebe por 15 anos. Entre 41 e 43 por 20 anos, e você só vai receber a pensão vitalícia por toda a vida se você tiver mais de 44 anos de idade. Então, pessoal, na hora de casar... Eu sei que parece injusto, né? Mas tem uma razão, acho que econômica por trás disso, né? Porque, enfim, se você é muito novo, em tese você tem capacidade de trabalhar e de correr atrás de se colocar no mercado. Quer dizer, para muitos pode parecer injustiça, né? Mas a gente sabe também que tem o rombo da Previdência, essas coisas todas, enfim, que é uma outra discussão que a gente não vai entrar aqui, mas que tem uma razão de ser econômica. É isso. Com certeza. E tem uma outra causa de perda do direito à pensão, que é o dependente que for condenado por homicídio doloso contra o segurado. Um caso clássico que a gente conhece é o da Suzane Richthofen, que matou os próprios pais. Então, ela obviamente não teria direito à pensão por morte, né? Porque senão todo mundo ia sair matando os pais aí para ficar recebendo benefício. Brincadeira, gente. Só para descontrair. E um outro caso também de perda da pensão é quando é comprovado que aquele casamento foi simulado, foi uma fraude. Muita gente está perto ali já completou uma idade avançada, e aí não tem dependente para deixar essa pensão, e às vezes tem um cuidador, tem uma pessoa próxima, um amigo, uma amiga da família, né, que, vou deixar minha pensão para você. Vai lá e faz um casamento no papel, mas que na prática aquela situação não é verdadeira. Então, se essa simulação ela for comprovada, que aquele casal nunca foi um casal de verdade, a intenção deles nunca foi constituir família, não tinham um relacionamento público e notório, essa pessoa pode perder a pensão por morte também. Deixa eu falar uma coisa interessante. No caso da Suzane, ela foi considerada indigna e foi excluída da sucessão. Ela perdeu todos os isso. Mas mais do que justo, né? Nossa, não, sem comentários. Tem um caso interessantíssimo lá no escritório, de um rapaz que me procurou dizendo que o pai se envolveu com a cuidadora. Ele tem 92 anos. E aí nós fizemos o processo de curatela dele, conseguimos a curatela definitiva só para explicar para as pessoas entenderem, é que o processo de curatela passa por toda uma instrução, tem pesquisa psicossocial, tem perícia. Então, assim, aí nós conseguimos a curatela definitiva. E aí, no meio do caminho, o que eles descobriram? Que o pai foi ao cartório e fez uma união estável com a cuidadora. Explica só rapidinho, Rê, o que é a curatela? Porque às vezes a pessoa pode não saber o que é. Então, o que é curatela? Quando você tem uma pessoa que
deficiente, que não consegue responder pelos seus atos e não tem capacidade plena, você pode pedir a interdição dessa pessoa e aí ela vai ser curatelado, né? Esse curador vai ter a curatela ou provisória, digamos provisória por quê? De repente, a pessoa sofre um acidente e fica em coma. Ela não faleceu, ela, não teve um diagnóstico, não teve, o seu caso, finalizado dizendo: "Olha, ela vai ficar, em estado vegetativo". Os médicos ainda dizem que ela pode sair do coma ou então está num coma induzido. E o que esse cônjuge ou a família pode fazer? Um pedido de curatela provisória. Tem também a curatela, parcial, que o idoso ou aquele deficiente físico, ele, responde pelos atos, mas ele não tem aquela capacidade, plena, e aí o que o juiz pode fazer? Pode dar uma curatela parcial, aonde os pais ou os avós, depende de quem vai pedir a curatela. Cuide dos bens, cuide da parte financeira, tome decisão conjuntamente com essa pessoa, entendeu? Isso funciona muito para quem tem caso de depressão, né? Esquizofrenia, e aí pede a curatela provisória. O teu cliente, então, foi lá te procurar para fazer essa curatela para o pai, porque o pai já não estava conseguindo mais organizar os áreas da vida dele. Tem toda uma história. O que acontece? Ele perdeu 60 anos casado, né? E perdeu a esposa. E aí, durante esse 1 ano, eles tiveram que contratar uma cuidadora, porque o pai, né, muito idoso, sozinho, os filhos faziam até um revezamento para cuidar dele, mas precisava realmente de uma cuidadora. E aí, do nada não, de repente, o pai dá a notícia para os filhos de que ele ia casar com a cuidadora. Ah, ele avisou que ia casar. Ele avisou que Eu achei que o cliente tinha descoberto só depois do... Não, aí ele descobriu a união estável depois, porque o que acontece? Ele deu a notícia que ia casar, e o filho sempre cuidou da vida financeira do pai. Os 2 filhos, tinham uma procuração que cuidava da vida financeira. Desde que a mãe faleceu, que fizeram o inventário, o pai quis fazer uma procuração para que os filhos cuidassem da parte, né, de banco e tudo. E o filho começou a perceber, tinha conta conjunta com o pai, e o filho começou a perceber que o pai estava usando muito o limite da conta, que o cartão de crédito estava exorbitante, que tinham saques, em horários que o pai não saía de casa, domingo à noite. E aí o filho começou a investigar e percebeu que, né, tinha uma situação estranha ali. E aí o que ele fez? Me procurou, né, ele foi ao escritório para a gente fazer a ação de interdição com pedido de curatela. Nós conseguimos, depois dessa instrução toda processual. E aí foi nesse período da curatela que, fazendo as pesquisas, porque a gente faz se tem habilitação para casamento, né, a gente tira algumas certidões, e aí veio essa união estável. E aí você até falou, né: "Ah, ele não precisava apresentar algum documento". Eu não sei, provavelmente ele apresentou algum atestado médico, né, de capacidade plena. Pela idade, né, normalmente... Isso é uma questão, assim, que é muito muito comum, né, assim, eu já ouvi diversas histórias, né, então quando a gente tem um ente, né, já muito idoso, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta, né, não necessariamente só em relação ao relacionamento, né, tive um caso de amigos, né, tudo, que um faz tudo começou a pegar dinheiro da idosa dentro de casa, né, quer dizer, então assim, pegar assim, emitindo notas, né, fictícias, dizendo que tinha comprado material, enfim, é uma coisa que as pessoas têm que tem muita gente que se aproveita, né, do idoso, principalmente ele, né, totalmente abalado emocionalmente, assim. Se você lê o laudo, né, da perícia psicológica, você vê que ele precisava de uma companhia, independente de quem fosse. Eu não estou aqui julgando porque era uma cuidadora, porque isso, porque aquilo, não, entendeu? Assim, é porque ele estava muito abalado emocionalmente. Imagina você viver com uma pessoa 60 anos e essa pessoa falece, você sozinho, 90, 92 anos. É muito, né?
É um choque, é um baque muito grande. Mas assim, a cereja do bolo desse caso, e eu queria falar, que não é INSS, mas no trâmite do processo, fazendo essas pesquisas, nós descobrimos uma escritura de união estável. Ele foi ao cartório, fez, e qual era a intenção dele? E ele falou isso na pesquisa, na perícia da psicóloga, que a intenção dele, que ela era muito boa para ele, e ele queria deixar a pensão para ela. E aí ele fez uma união estável com ela e deixou para deixar a pensão. Ele não é segurado do INSS, ele é servidor público. E aí, o que nós fizemos? Uma denúncia no órgão para que quando ela der entrada nessa pensão, que seja, né, barrado. Às vezes não é nem má fé da pessoa, a cuidadora em si. Às vezes é o próprio segurado que tem essa vontade, se afeiçoa e quer deixar a pensão, mas não deixa de ser simulação, deixa de ser próprio. Não, aí com as pesquisas, né, teve pesquisa psicossocial que foi até o condomínio e tudo, ela não dorme na casa dele, eles não têm um relacionamento, então seria uma fraude essa pensão, ele deixar essa pensão seria uma fraude. Não deixa de ser fraude. Sim, e aí eu acho que no INSS isso é menos comum, né? Ou não sei. Não, eu acho que é comum para todos os lados. Só que as pensões no serviço público normalmente têm valores maiores, né? A gente está tratando aqui. A pensão dele é bem boa. A gente está tratando aqui a regra geral do benefício do INSS, né? Mas cada ente público tem suas regras e tem suas questões em relação às pensões. A gente pode detalhar isso depois em outro episódio, se for o caso. Mas, normalmente, os valores são maiores porque as remunerações são maiores também. E o INSS é limitado ao teto, né? Que atualmente é um pouco mais de R$8.000. Esse é um assunto, né, que dá pano para manga, né, Tainara? Assim, eu acho que a gente vai ter que colocar essa questão especificamente de pensão por morte, porque são muitos detalhes técnicos, né? Muita coisa que a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que a gente pode deixar isso para um próximo episódio, né? E aí, quem tiver, né, algum assunto específico, alguma dúvida, coloca nos comentários, porque a gente vai tratar disso com certeza em algum episódio. Tem alguma dúvida especificamente sobre inventário, sobre pensão por morte, coloca aí que a gente com certeza vai te responder. Perder alguém nunca é fácil, mas passar por isso sem orientação pode tornar tudo ainda mais doloroso. No ABFF, a gente acredita que o direito deve ser uma ferramenta de acolhimento, especialmente nos momentos mais delicados da vida. Se você está passando por um momento como esse, ou tem dúvidas sobre inventário, pensão, testamento, ou até mesmo do imposto, procure orientação de quem entende do assunto. E se você gostou desse episódio, compartilhe com quem precisa ouvir essa conversa. Nos vemos no próximo Direito Conectado.